Hoje a gente tem em mãos uma coleção de textos bem fascinante. Estamos olhando para um roteiro de estudos e também para algumas notas de meditação bem detalhadas. Isso mesmo. E eles focam em um dos conceitos mais centrais e frequentemente mal compreendidos da teologia cristã, o conceito do reino de Deus. Sim. E a proposta aqui não é fazer um sermão para quem está escutando, né? A ideia é analisar de forma bem objetiva o argumento principal desses documentos. Exatamente. A missão desta nossa análise profunda é investigar como o texto tenta desconstruir uma ideia que é, assim, extremamente popular na cultura religiosa moderna. É aquela velha premissa de que o governo divino só começa a funcionar ou só é ativado de fato no momento em que alguém decide acreditar nele. O que é uma injeção gigantesca de paradigma. O material que a gente está analisando hoje propõe uma mudança estrutural na forma como o indivíduo enxerga a realidade. Os autores argumentam que não se trata apenas de um ajuste fino em uma teoria abstrata. Não de jeito nenhum. Trata-se de entender as implicações psicológicas e práticas de uma realidade que já existe. O texto sugere que entender a natureza desse reino muda completamente o comportamento humano diante de crises. Olha, vamos desempacotar isso. Porque é muito curioso perceber como o documento aponta que tantas pessoas que estudam esses textos antigos acabam interpretando a própria fé de uma forma quase invertida. Pois é. Lendo as primeiras páginas, a grande revelação imediata, o verdadeiro choque de perspectiva que o material tenta provocar para quem escuta, é apresentar uma pergunta muito direta. Uma pergunta que inverte toda a lógica comum. Isso. E se a conversão não for o momento em que Deus é coroado rei? E se, na leitura desses autores, for o exato momento em que o indivíduo finalmente percebe que nunca esteve no controle para começo de conversa? O que é fascinante aqui é como o texto estabelece essa premissa logo na primeira linha, sem pedir desculpas. Sim, eles são bem diretos. Muito diretos. As notas de meditação são categóricas. O reino é eterno pura e simplesmente porque Deus é descrito como rei desde o princípio. A conversão de alguém não altera o trono do universo. Altera apenas o coração humano. Exatamente. O argumento é que não existe uma cerimônia de posse cósmica toda vez que alguém passa a crer. O governo divino nunca esteve suspenso aguardando um voto de confiança nosso. É impressionante ler essa formulação porque vai muito na contramão daquele mito da inauguração do reino, sabe? Aquele mito de que a gente dá o start. Exato. As fontes mencionam uma frase muito comum. A frase é: o reino começa na conversão. Lendo isso, a imagem que me veio à cabeça foi de uma sala escura. É como se a crítica do texto dissesse que achar que o reino começa na conversão é o mesmo que achar que o sol só começa a brilhar no momento em que alguém abre a janela do quarto. Nossa, essa analogia captura perfeitamente a essência da crítica apresentada no roteiro. Quando olhamos para as referências que o material usa, como o Salmo 103, versículo 19, e Mateus 28, versículo 18, vemos os autores construindo o que eles chamam de realidade objetiva. Que é essa ideia de que o trono já está estabelecido. Isso. E o roteiro de estudos conecta isso a uma visão comportamental. Acreditar que o reino depende da fé humana para existir acaba gerando uma teologia secretamente egocêntrica, É a pessoa se colocando no centro do palco. como o grande validador da autoridade divina. E é para combater isso que o material traz aquela frase de impacto: o trono nunca se moveu, o que muda é o coração. O trono nunca se moveu. Essa é uma daquelas frases que dá vontade de grifar. Com certeza. Mas me surge uma dúvida lendo tudo isso. Porque a gente sai um pouco da teoria teológica e precisa pensar na prática. O que tudo isso significa para o dia a dia? Como assim? Para quem levanta cedo para trabalhar, lida com boletos, enfrenta problemas reais. Como essa mudança de perspectiva impacta a pessoa na segunda-feira de manhã? A resposta do texto para essa questão desce para a camada mais crua da psicologia humana, a forma como lidamos com a ansiedade. Interessante. As fontes detalham que compreender essa realidade objetiva traz uma estabilidade emocional imensa. O raciocínio é bem lógico. Se Deus já reina independentemente da nossa gestão, não é preciso entrar em desespero tentando convencê-lo a agir. Entendi. Tira aquele peso autoimposto. Exatamente. Grande parte da ansiedade religiosa moderna
Segundo os autores, vem de tentar fazer o universo funcionar. Quando a pessoa acha que a fé dela é o que mantém as coisas operando, qualquer falha nos planos vira uma crise. Vira um desastre completo. E se não precisamos inaugurar nada, como o texto explica aquele conceito famoso de nascer de novo, o outro aborda a história de Jesus e Nicodemos, lá no livro de João, capítulo 3, e tem um detalhe que o autor destaca que eu achei fascinante. O foco no verbo ver? Isso. O texto frisa que não se usa o verbo criar. A instrução não é que o indivíduo deve criar o reino. A ênfase recai no verbo ver. Por que essa escolha específica? Eu fico muito empolgada com essa nuance, porque ela muda absolutamente toda a aplicação prática. O autor frisa que o novo nascimento na história de Nicodemos não é um evento de inauguração. É um evento de iluminação oftalmológica. Abre os olhos. Abre os olhos para uma estrutura de realidade que sempre esteve ali. O reino já cercava Nicodemos, mas ele não tinha a capacidade de discernir isso. E conectando com um quadro maior, percebemos uma crítica pesada ao ativismo religioso moderno. Que é aquela tentativa desgastante de fazer Deus governar. Exato. Não é uma campanha política para colocar a divindade no poder. O texto propõe que a vida cristã é o aprendizado lento e contínuo de viver em submissão a um governo que já é um fato consumado. E essa crítica ao ativismo ansioso ressoa muito hoje em dia. É uma exaustão que a gente vê em todo lugar. Se a premissa é que o nosso trabalho não é ativar o rei, mas aprender a confiar nele, eu fico pensando em como isso se traduz no processo de mudança pessoal. O material usa uma metáfora excelente para isso. Sim, a analogia com o Êxodo, a saída do povo do Egito e a travessia do Mar Vermelho. Eu acho fantástico quando eles usam histórias para ancorar conceitos complexos. Mas me ajuda a entender a ponte aqui. Como o texto conecta um evento histórico com essa ideia de abrir mão do controle? A forma como eles utilizam o Êxodo é talvez a parte mais rica do estudo. Eles argumentam que a travessia do Mar Vermelho não tornou Deus um rei naquele momento. Ele já possuía essa autoridade. O problema era outro. O problema, conforme apontado nas notas, não era a falta de jurisdição divina. Era a mentalidade ainda escrava do povo. A travessia é só o choque inicial de realidade, o equivalente a essa conversão que abre os olhos. Mas a grande sacada está no que vem depois. O deserto. O deserto, que não é descrito como um castigo, mas como a sala de aula prática essencial. E por que o deserto é tão essencial na visão deles? O que precisava ser aprendido lá que a libertação imediata não resolveu? Porque é no deserto que ocorre a desconstrução do controle ilusório. Os autores sugerem que é fácil tirar as pessoas da escravidão física, mas é extremamente difícil tirar a mentalidade de escrava de dentro delas. Faz sentido. Do próprio destino. É a transição dolorosa entre a teoria maravilhosa da liberdade e a prática assustadora da dependência. E é exatamente aí que o roteiro traz a discussão para o chão de fábrica das nossas relações diárias. Trazendo a teoria para a prática. Exato. Saímos do deserto e caímos nas agendas de hoje. O texto constrói um confronto prático muito duro. A grande dicotomia que eles apresentam é saber que Deus reina versus viver sobre esse reinado. E a lista de comparações do autor é bem afiada. Sim, ele aponta que apenas saber não exige renúncia, não altera a programação da semana. Mas viver exige entrega, reorganiza prioridades, afeta o trabalho, o casamento, as finanças. Como a gente diagnostica isso na vida real? É aí que o material entra em um diagnóstico comportamental incisivo. Os autores elencam comportamentos sintomáticos para responder uma pergunta muito prática. Como saber se, no íntimo, alguém continua operando na presunção de que a divindade existe apenas para facilitar seus planos pessoais? Os sinais de que o ego ainda está no trono, né? Exatamente. E os sinais descritos são muito cotidianos. Focam na mecânica da vida diária. Um sintoma clássico é o hábito de orar apenas quando há uma demanda urgente. Tratando Deus basicamente como um gênio da lâmpada. Ou um despachante de luxo. Outro sintoma é a irritação desproporcional quando a resposta de Deus parece ser um não. Porque quem entende que é súdito não faz birra quando o governante nega um pedido. Perfeito. O material também cita a tendência de tomar decisões cruciais de forma autônoma, sem buscar alinhamento ético.
usando a oração só para tentar convencer Deus. É a tentativa exaustiva de convencer a Deus a carimbar. A carimbar o plano que a pessoa já traçou. Isso. Essa ideia do carimbo mostra uma espiritualidade utilitária. E o texto vai ainda mais longe quando aborda a questão da linguagem. Esse foi um dos pontos mais agudos da leitura para mim. A diferença entre o discurso e a prática. Exatamente. A diferença entre deixar a percepção do reino moldar decisões reais ou apenas mudar o vocabulário. É muito comum, em qualquer ambiente, adotar termos espirituais sofisticados, mas manter o controle de cada mínimo detalhe. Os autores dissecam essa discrepância muito bem. Eles pontuam que falar sobre ter um propósito maior, mas no dia a dia agir puramente por impulso, demonstra quem realmente está no comando. Falar de fé, mas viver ansioso com as finanças. É a prova de que o conceito não desceu da mente para o coração. Vira apenas linguagem vazia. Vira apenas um verniz. E eles são concretos sobre a alternativa verdadeira. O verdadeiro sinal de mudança é muito mais silencioso e custoso. É escolher obedecer, mesmo perdendo vantagens financeiras imediatas. Ou decidir perdoar uma ofensa grave, quando a inclinação natural seria guardar ressentimento. É uma métrica de avaliação que dói. Dói porque exige de ser da posição de comando. E fazendo um apanhado geral de tudo que a gente desconstruiu hoje aqui, a conversão, de acordo com essas fontes, puramente é uma mudança de percepção e submissão. Não é ativar um rei, é aprender a confiar nele. Exato. O trono nunca precisou da nossa permissão. Quem desce do trono é o eu. E o roteiro termina propondo um desafio prático, que é muito contundente, não é? Muito. Os autores não querem deixar isso só na teoria. O chamado ação instrui a pessoa a olhar para uma área bem concreta da vida. Pode ser a rotina de trabalho, as finanças ou um relacionamento afetivo. E fazer uma pergunta honesta. Exatamente. Perguntar se essa área específica já está sendo gerida sob a perspectiva de que o reino soberano já existe. O desafio é tomar uma decisão de submissão prática. Alinhando a conduta a essa realidade. Sensacional! Para encerrar essa nossa análise profunda, eu quero deixar uma provocação final baseada em toda essa linha de pensamento. Estou atenta. Se o governo do universo já está perfeitamente estabelecido de forma eterna e não depende da nossa aprovação frenética para funcionar, quanto da nossa exaustão moderna, do nosso estresse e medo do futuro, não é, no fundo, apenas o cansaço acumulado de tentar secretamente sentar em um trono que nunca esteve vazio? Fica aí uma reflexão de peso para quem escuta. Uma reflexão sobre como soltar esse controle ilusório pode ser o verdadeiro significado de ter os olhos abertos